A definição de medo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, nos traz a ideia de timidez, de falta, ou de alguém falto de coragem. Já em 1 de João capítulo 8, outra palavra é usada, que é a palavra mais comum, que é a palavra que dá origem à palavra medo, que nós mais usamos, que é phobos ou fobia, que traz a ideia de terror, de susto, de pânico. O cristão, ele não precisa temer o julgamento futuro. Se nós observarmos todos os textos que nós lemos, para o cristão, o julgamento ele não é futuro, mas ele é passado. Os nossos pecados já foram julgados na cruz e eles jamais serão usados para nos condenar outra vez. Então, não é preciso temermos o futuro, não é preciso temermos o passado, porque Cristo nos amou primeiro. E não devemos temer o presente, porque o perfeito amor, ele nos livra do terror, do pânico. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. A primeira coisa que nos chama a atenção é que Deus, ele quer que os seus filhos vivam em um ambiente de amor, não em um ambiente de medo, de tormento, de angústia. Medo do castigo vindouro já é uma punição, e para nós que somos crentes, que vivemos uma íntima comunhão com Deus, nós estamos livres do medo do castigo. Se observarmos os textos, nada pega Deus de surpresa. Nenhuma situação escapa do conhecimento de Deus. Ele tudo vê, ele tudo conhece, ele tudo sonda. Deus tem as rédeas da história em suas mãos, ele tem o controle de todas as coisas, e mesmo quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. Mesmo quando nós não sabemos mais o que fazer, ele controla e ele dirige todos os acontecimentos. Deus não entra em pânico, Deus não está apenas no controle, mas Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Nós não somos suficientemente fortes, a nossa força não passa de consumada fraqueza. O nosso vigor físico, ele pode ser debilitado repentinamente. A estabilidade das riquezas, ela é frágil. E ela não nos garante segurança. As nossas conquistas, os nossos amigos, a nossa família, ninguém poderá nos acompanhar na morte. Nós precisamos de um refúgio verdadeiro. Nós precisamos de um amparo seguro, que nos agasalhe na hora da tempestade. E esse refúgio, ele não está na nossa força, ele não está na nossa sabedoria, ele não está no dinheiro, ele não está nos amigos, ele não está em nós mesmos. O nosso refúgio está em Deus. O fato de Deus estar no controle não significa que o dia da adversidade não chegará. Nós teremos que lidar com situações difíceis. As tempestades da vida, obviamente, elas não vêm para nos destruir. Nas tribulações, nós desenvolvemos paciência. E pacientes, nós sairemos das provas mais fortes. Nós ouvimos muito que Deus é maior do que os problemas que nos afligem. E que o que nos ameaça está rigorosamente sob o controle de Deus. Por isso, não sobrecarregue o seu coração com o medo. O medo, ele não é exclusivo do homem. Os animais sentem medo. Então, o medo, ele é instintivo. Ele pode, até determinado ponto, nos tornar mais cuidadosos. Mas nós não devemos estar estáticos por causa do medo ou pelo medo.
os nossos corações não devem estar sobrecarregados com o medo. Esse fardo é pesado demais para você levar. Nós precisamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, deixarmos aos pés do Senhor os nossos temores, confiando e descansando no fato de que ele é poderoso para cuidar de você, de mim, agora e sempre. Existem 4 verdades que nós precisamos destacar até esse ponto. A primeira verdade é que se fôssemos entregues à nossa própria sorte, nós pereceríamos e não haveria remédio para as adversidades. Mas nós não estamos entregues à nossa própria sorte. A segunda verdade é que nós não precisamos temer o nosso passado, porque nós já fomos perdoados. A terceira é que nós não precisamos temer o presente, porque nós temos livre acesso à graça de Deus hoje. O terceiro é que não precisamos temer o futuro, porque nós temos garantia da glória. E nós temos a garantia de que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, terminará até o dia de Cristo. Então, em Deus deve estar a nossa esperança. Quarto, e agora, especificamente, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 39. As tempestades da vida, elas são inevitáveis. O texto lhe narra os discípulos tentando superar a fúria do mar. O texto apresenta um barco enchendo de água. E nesse momento, os discípulos clamaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus, então, repreendeu o vento e o mar e disse aos discípulos: por que sois assim tímidos? Por que não tendes fé? Por que sois assim tão medrosos? O texto nos ensina que nas tempestades da vida, nós precisamos de confiança e não de medo. Por quê? Por causa do que Cristo disse, por causa da promessa de Jesus. Jesus havia dito aos discípulos: passemos para a outra margem. A tempestade não surpreendeu Jesus, a tempestade não frustrou a ordem de Jesus. O destino dos discípulos não era o fundo do mar, não era o naufrágio, era a outra margem. Cristo já havia dito, Cristo já havia prometido que eles passariam para a outra margem. Então, quando Cristo promete, Ele cumpre, Ele vela, Ele cuida por sua palavra. Nós não precisamos temer, nós precisamos confiar. E Cristo disse que estará conosco até a consumação dos séculos. E Ele estará. Nas tempestades da vida, tenha confiança e não medo. Você sabe por quê? Por causa da presença de Jesus. Versículo 36. O barco não poderia afundar. Não poderia naufragar o barco que transportava aquele que controla as leis da natureza. O temor dos discípulos, ele não tinha fundamento, porque Jesus estava com ele. Como os discípulos, nós temos a promessa da companhia presente de Jesus. Em Mateus capítulo 28, 20, diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Então, na caminhada da vida, nós enfrentaremos ventos contrários, nós enfrentaremos perigos e vários tipos de perigos, mas não precisamos temer, porque Jesus está conosco. É claro que Ele não nos prometeu a ausência de luta, mas nos prometeu vitória certa. Ele não nos prometeu caminhada fácil, mas Ele nos prometeu companhia permanente na caminhada. Nas tempestades da vida, tenha confiança e não medo, por causa da paz que Cristo dá. Jesus estava dormindo na popa do barco, na hora da tempestade mais difícil. Jesus dormia, não porque ele deixou de confiar no cuidado e na providência do Pai, mas a verdade é que o nosso coração se enche de medo na tempestade.
E o problema é que nosso coração se enche de medo na tempestade, porque ele se esvazia de confiança. Medo e confiança são excludentes. Nós ficamos alarmados, porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega. O medo toma conta dos nossos corações quando eles não confiam em Deus. Então nós precisamos aprender a descansar na tempestade, mesmo que a situação esteja fora do nosso controle, ela está inteiramente debaixo do controle de Deus, de Jesus. Nas tempestades da vida, tenhamos confiança e não medo. Jesus é poderoso. Marcos, capítulo 4, versículo 39, nos apresenta que a verdade de que Jesus, ele tem todo o poder sobre as leis da natureza. Ele tem poder sobre o reino das trevas. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a morte. Nós não precisamos temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós seremos dominados pelo medo. Olhemos firmemente para Jesus. Nós concluímos 3 fatos. Se formos dominados pelo medo, nós naufragaremos. O medo, ele é escravizador. Terceiro, nós não precisamos temer, nós precisamos confiar.